Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a vocês aí. Chegamos finalmente aos 1000 membros no canal. E isso só se deve a vocês que estão aí assistindo, recomendando, compartilhando. E é um canal exatamente para fazer isso, para discutir, para debater, falar dos temas atuais, né? Eu boto aquele molho sobre os fatos, dou a minha opinião, essa opinião que estão querendo caçar, né? Estão querendo acabar com a opinião diversa, principalmente aquela que tem repercussão dentro da rede, uma tentativa aí de grandes grupos de mídia de retomar o controle da informação. Bom, mas isso parece que está ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil. Bom, eu venho comentando isso nesse vídeo, entre outras coisas, e para você que se inscreveu, meu muito obrigado de coração. Peço que você compartilhe esse vídeo, fale com seus amigos e, se possível, vai lá, dê seu comentário. Vai ser um prazer estar interagindo com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana foi de especial satisfação para a oposição. Bom, o governo segue aí perdido, sem ter muito o que fazer. Não consegue articular mais politicamente, porque a única forma de articulação que esse governo se acostumou, né, lá no passado inclusive, era a compra de parlamentares, mas nem a distribuição de cargos e emendas tem feito frente a essa reação, né, todo o atraso que esse governo significa, né, todo o retrocesso. Então, o que nós estamos vendo aí é uma nova conjuntura política, um Congresso bastante atuante. E essa semana o governo sofreu diversas derrotas. Talvez a maior delas, e a vitória da sociedade, foi exatamente a retirada de pauta do famigerado projeto de combate à fake news. É claro que esse projeto não tem nada a ver com combate à mentira na internet, isso está claríssimo ali. É um projeto que pretende sim calar a opinião diversa, intimidar as pessoas e voltar o controle da informação, o controle de edição para os grandes grupos de mídia. Né? Eles seriam quem pautaria o debate público mais uma vez. A gente sabe o poder da informação, a imprensa até bem pouco tempo atrás era considerada o quarto poder e as plataformas digitais, as redes sociais deram voz a uma série de pessoas anônimas que conseguiram a notoriedade não por seu acesso ou por concordar com o que está acontecendo, e sim pela relevância de suas palavras. Então as pessoas estão começando a filtrar a opinião, estão começando a formar sua própria opinião, e isso é perigosíssimo para o sistema. A outra coisa que entra nesse projeto, que é claro, é aquilo que mais dói no bolso das personalidades jurídicas, que é o faturamento. A questão é a seguinte: todo esse processo aí passa a transferir recursos, né, de Big Techs para os veículos de mídia, pelo conteúdo que eles fazem e tal. Isso é muito justo, muito correto, acho que tem que ser debatido isso daí. Regular também é importante, fazer uma regulação do mercado, uma regulação do próprio veículo, né, ou dos veículos que estão aí. Afinal de contas, nós vivemos num Estado de Direito, as coisas têm que estar claras ali para funcionar. É óbvio que essa regulação ela tem que se manter ali no patamar exatamente do funcionamento, de como são feitas as remunerações, transferências, os direitos de cada coisa, direitos autorais e tal, que são coisas assim que fazem parte, né, do nosso sistema jurídico, e não aberrações como nós estamos vendo. Aí as pessoas, não, Renato, não é nada disso, isso daí é para que saia a mentira da internet e tal. Lamento dizer, mas eles estão mentindo para você. Não é possível retirar a mentira, porque a mentira faz parte da história da sociedade. O que vai ter são pessoas controlando o que deve ou não ser dito, o que pode ou não ser dito. E aí é só a gente retroceder um pouco aqui, fazer uma análise do panorama atual. Tem gente que foi presa, recebeu pena de 9 anos de prisão, porque xingou ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaçou na internet. Tem hoje ali nessa operação, que eu vou também comentar, tem um dos presos ali, ele foi preso porque respondeu a um tweet na internet. Pessoas que passaram a ser impedidas de receber a sua remuneração pelo seu trabalho, né? Foi cortado o direito à remuneração pela opinião que elas dão. Nós tivemos jornalistas perseguidos, passaportes caçados, pessoas presas porque simplesmente deram a sua opinião ou falaram alguma coisa. Então isso está fora completamente do ordenamento jurídico. Nós, na verdade, isso não caracteriza um ambiente democrático. O que eu vejo é que o país está entrando num proto-socialismo. E aí, quando a gente vê um ministro da Justiça e Segurança Pública que diz
que para ter e garantir a liberdade de expressão é necessário regulá-la, a gente está vendo que estamos entrando naquela distopia de Orwell, onde se enquadra uma novilíngua, né? Para a liberdade é necessário uma coleira ou um cabresto. Bom, para quem não se lembra, o que eles estão querendo colocar nesse PL é a volta da dona Solange. Quem tem mais de 45 anos vai saber do que eu estou falando. Bom, e essa semana também tivemos mais uma derrota do governo, que foi a instauração da CPI do MST. E quem vai estar à frente na presidência, nada mais nada menos que o deputado Ricardo Salles, o terror do ambientalismo militante. Então, é uma pessoa extremamente preparada, vinha do Partido Novo, estava inicialmente como ministro do Meio Ambiente no governo anterior, é uma pessoa extremamente articulada, conhecedor do direito e que vai realmente fazer uma devassa nessa situação aí insustentável do MST. E o governo, ao mesmo tempo, né, que a gente vê essas ações criminosas, chama o MST para participar do conselhão, pega o líder do MST e bota no avião oficial e viaja com ele. Quer dizer, o governo ele tem mostrado assim, sinais bastante difusos, né, da defesa do direito e da democracia, e isso está atrapalhando, sem dúvida nenhuma, a retomada dos investimentos. Não é apenas, vamos dizer, a taxa de juros de forma alguma. Existe aí, do outro lado, essa insegurança, né, que vem exatamente desses sinais que o governo faz. Mas, enfim, é mais uma derrota, que o governo acumula em uma semana 2 grandes derrotas. Tem mais uma derrota também, que isso aí já é impingida pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, que mesmo sinalizando a favor do projeto de lei de combate às fake news, ele também acabou aprovando um decreto legislativo que sustou os efeitos do decreto presidencial sobre o marco do saneamento. Quer dizer, a presidência da República tinha feito um decreto, né, que substituía alguns instrumentos da lei, que o marco do saneamento é uma lei, isso é completamente inconstitucional, é errado, mas em vez do Congresso ir recorrer ao Supremo Tribunal Federal, não, ele tomou a atitude correta, que é a atitude de um poder, que foi exatamente baixar um decreto que sustou os efeitos do decreto presidencial. Então o governo toma mais uma derrota. O que a gente assusta, né, durante esse período todo também com relação ao governo é que a gente não vê nenhuma proposta na área econômica realmente fundamentada. É tudo um conjunto de teorias malucas e todo mundo apostando aí, pressionando a queda de juros de qualquer maneira. Mas enquanto isso, o déficit público só aumenta, né? O governo vai fechando cada vez mais no vermelho. Não há espaço mais para aumento de arrecadação, aumento de alíquota de imposto, tem que se fazer um novo desenho, vamos dizer, tributário de fato. É necessário diálogo com o Congresso, mas o governo está fazendo isso ficar cada vez mais difícil com essas atitudes persecutórias que ele está fazendo, claramente assim de vingança. Uma delas foi essa semana também, a prisão de 40 CACs que não fizeram a burocracia do recadastro de armas ali e tal. Quer dizer, pessoas que já tinham cumprido toda uma burocracia, que para ter arma no Brasil não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente difícil, e aí se recusaram, não tiveram tempo de fazer esse novo cadastramento, cumprir essa nova exigência burocrática, e foram presos. Quer dizer, e o ministro ainda ameaçou que vai prender mais 6 mil pessoas. Bom, num país onde a justiça devolve helicóptero, iate, mansão para traficante foragido, a gente fica pensando onde está a justiça nesse caso. A gente tem que perguntar para o Flávio Dino se ele realmente pretende, de alguma maneira, apreender armas de criminosos, né? Que é isso que a gente quer, a apreensão de criminosos, a apreensão de drogas, e aí a gente não está vendo esse tipo de ação tão contundente como vai contra as pessoas que estão dentro da legalidade e que simplesmente não cumpriram ali um ato burocrático. E essa semana também tivemos a primeira aparição pública do presidente Bolsonaro lá na feira, no AgriShow, né, a feira de negócios, né, do agronegócio lá em Ribeirão Preto, a maior feira da América Latina. E, verdade seja dita, foi uma recepção assim, uma exaltação ao ex-presidente, né? Então, isso realmente criou uma revolta muito grande, né, no seio do governo, né? Ver que ele ainda tem uma popularidade imensa e aplaudido onde vai, é cercado onde vai. E, mais uma vez, falando em sistema persecutório, curiosamente, na mesma semana, por uma questão de coincidência, 6 assessores diretos dele foram presos, mais 16 foram indiciados, tudo dentro de um inquérito que nós conhecemos, um inquérito cuja PGR já pediu o arquivamento, um inquérito das milícias digitais, quer dizer, nesse âmbito, para, pasmem, apreensão do cartão de vacina ou discutir se ele tomou vacina ou não. Quer dizer, esse é o nível
da perseguição que está acontecendo, né? Saber se o presidente é ou não vacinado. E tem lá, obviamente, uma questão séria, que é de fraude, né, num sistema federal, e tem pena prevista, é um crime previsto, mas ele deveria ter sido feito dentro de um inquérito isolado, com um juiz natural da causa, quer dizer, com toda uma investigação, e não sendo puxado para esse inquérito que está nas mãos do xerife do Supremo, que é o Alexandre de Moraes, né? Então a gente sabe muito bem para onde isso vai. Nessa ação, prenderam ainda o celular do presidente. Naquela tal ação que tem uma denominação em inglês, Phishing Expedition, que é exatamente quando a gente não tem nada sobre uma pessoa e tentam pegar tudo que ela tem para achar um crime ali dentro. Então vem a célebre frase do Stalin: me aponte um homem que eu apontaria o crime que ele fez. É isso que está acontecendo. Então, para quem acha que a liberdade de expressão está ameaçada, fique atento. Bem, e também, né, nós estamos aí acompanhando as viagens do Lula. O presidente, ele já viajou nesse início de governo mais vezes para fora do país do que dentro do próprio país. É um governo viajante, né, porque com uma crise do tamanho que está acontecendo aqui, o presidente está em outro país, está lá fazendo o seu proselitismo ideológico, querendo ser o protagonista do mundo, quer dizer, fazendo o seu papel de pelego ali, de atração exótica dos trópicos, né? Porque só pode ser, e ainda levando a mulher abóbora com ele, quer dizer, umas coisas ridículas que estão acontecendo. Mas o pior de tudo é que tem gente que está aplaudindo isso. E a verdade é que o presidente, né, agora indo para a coroação do príncipe Charles, né, na Inglaterra, ele está se hospedando na suíte imperial, nos hotéis mais luxuosos de Londres, que a diária nada mais é do que R$95 mil, equivalente a R$95 mil. Quem está pagando isso? Você, meu amigo. Ele não está tirando do bolso. Esse dinheiro está saindo dos cofres públicos. E lá, em Londres, existe uma embaixada brasileira que poderia muito bem hospedar o casal. Mas é esse o governo proletário, o governo do povo, do pai dos pobres. É isso que ele faz. É sofá de R$65 mil, cama de R$45 mil, e agora uma hospedagem assim, bem humilde, que é aquela que custa uma diária de R$95 mil. Então esse é o retrato, vamos dizer, desse desgoverno que está aí. E vai ser muito difícil emplacar alguma coisa. A gente espera que aconteça, mas estamos vendo um caminho muito tortuoso. O que nós podemos esperar é que o Congresso, de fato, atue, e atue firmemente, exatamente para a contenção de danos e também para fazer alguns avanços ali, promover alguns avanços. Mas isso, sem dúvida nenhuma, também é um benefício da atual legislatura. E para encerrar, bom, a guerra mundial, né, a guerra da Ucrânia, ela ganhou um novo contorno essa semana. Houve um bombardeio intenso por parte da Rússia dentro do território ucraniano, já em resposta a todo o armamento que foi disponibilizado à Ucrânia, e dessa vez um míssil acabou caindo em território polonês, né? Um acidente ali e tal, mas isso começa a botar mais gasolina no incêndio. Então o que a gente espera é que realmente se retome um processo de paz. O Brasil não tem mais condições de estar à frente de uma negociação pelas posições assumidas pelo presidente Lula, mas a gente tem que acreditar que esse conflito ele tende a se dissipar. Mas nesse momento as coisas estão intensificadas e é muito provável que aqueles territórios que a Rússia já, vamos dizer, consolidou posição, sejam anexados mediante um plebiscito que será feito com a população exatamente para legitimar essa anexação, algo que eu creio não será aceito aí pela comunidade internacional, mas vai ficar desse jeito, como aconteceu, inclusive, com Israel, que foi atacada, né, uma época, logo depois da criação do Estado, houve a Guerra do Yom Kippur e ele anexou vários territórios ali para se proteger. Na verdade, o que está acontecendo é que a Rússia considera o avanço da OTAN uma agressão e eles, na sua retórica, estão apenas se defendendo, né, fazendo a defesa preventiva do seu território. Bom, essa é a conversa, mas de retórica em retórica, o que a gente tem que procurar é a paz, um entendimento e um acordo possível, né, que não deixe nem um lado, vamos dizer, totalmente satisfeito, nem o outro lado totalmente satisfeito. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.